E aí pessoal do Explique Nem, aqui é o professor Marques e hoje a gente vai continuar nosso curso de magnetismo e hoje a gente vai falar um pouco sobre a indução magnética, a indução do campo magnético, né? O que é a indução do campo magnético? Primeiro, antes da gente falar o que é a indução do campo magnético, a gente tem que saber o que é fluxo, né? O que é o fluxo magnético, é um conceito muito importante, né? Que é fluxo magnético, basicamente, é o quantas linhas de campo passam por determinada área, né? A gente usa essa letrinha, essa letra grega, e a gente usa essa fórmula aqui. O fluxo magnético é o campo vezes a área vezes o cosseno, onde o cosseno é entre o campo e a normal, a superfície. A indução eletromagnética é um fenômeno que foi descoberto no século XIX, né? E descobriu-se que quando a gente passava um campo magnético, né, por algum condutor, ele gerava um campo elétrico. Isso a gente usa, né, em eletroímãs até hoje. E é um fenômeno muito interessante, né? E para ele teve que se definir o que era um fluxo magnético. Bom, sabido o que é um fluxo magnético, agora a gente vai precisar saber o que é a lei de Faraday. A lei de Faraday é basicamente a conta que a gente faz para saber o quanto de corrente vai gerar, né? Aqui eu tenho um gifzinho, ó, a gente tem um campo magnético gerado por dois ímãs, a gente passa uma espirazinha quadrada, ó, e quando a gente passa gera uma corrente. Mas como é que a gente calcula essa corrente? Essa corrente a gente vai calcular, ó, a gente não calcula a corrente direto, a gente tem a força eletromotriz, né, a diferença de potencial, vai ser menos a variação do fluxo magnético sobre o tempo, né? Então aqui variou 7 linhas de campo por segundo. Então, como é que vai ser isso aqui? A gente vai ter o φ é isso aqui. A nossa variação a gente vai ter, para a prova do Enem, ou a gente vai variar o campo, ou a gente vai variar a área, os dois juntos fica inviável, sobre um tempo x, né? Um tempo t. Isso a gente não precisa se preocupar, não vai ser uma conta muito complexa de se fazer, vai ser bem tranquilo. Mas é isso daqui que a gente tem que entender. A gente tem que entender que toda alteração no campo magnético de um corpo fechado, né, de um contorno fechado, vai gerar uma corrente. Essa corrente a gente calcula através da diferença de potencial. E a corrente vai ser pela lei de Ohm, né, que vai ser U é igual a RI. O R é a resistência do objeto, né, do material. E I vai ser a nossa corrente. Tranquilo. Agora, a lei de Lenz. Marcos, o que é a lei de Lenz? A lei de Lenz nada mais é do que uma tentativa da natureza de diminuir, né, a natureza, como eu já disse antes, né, na aula de eletrostática, a natureza sempre vai tentar diminuir os efeitos que desequilibram ela. Como assim? Vamos supor que a gente tem aqui essa espira. Quando a gente mexe essa espira, ela tá com, quando ela tá fora do campo magnético, ela tem campo zero. Quando a gente colocar essa espira dentro de um campo magnético, o que a natureza vai tentar fazer? Vai tentar produzir um campo de forma que amenize esse aumento do campo magnético. Então ele vai gerar uma corrente, se a gente fizer pela regra da mão direita, né, a regra da mão direita espalmada, que a gente viu na última aula, ele vai fazer justamente um campo dessa direção para cá, para tentar anular esse campo magnético que a gente colocou dentro do ímã. Então aqui eu tenho um videozinho para mostrar bem como é que isso funciona, né? A gente tem aqui um ímã de neodímio, um tubo de cobre. O cobre, ele é um material paramagnético, né? Que significa o quê? Significa que ele é levemente atraído pelo ímã. Então, assim, teoricamente, a gente não devia sentir muita atração, né? Mas no momento que a gente vai perceber aqui agora, na hora que a gente passar um ímã aqui dentro, o ímã gera um campo magnético num contorno fechado. Aqui é o contorno, a circunferência. No momento que a gente passar esse ímã, né, aumentando o fluxo magnético, ele vai tentar desacelerar esse ímã, vai tentar fazer esse ímã ficar mais lento, de forma que o fluxo dentro dele não seja alterado de forma tão brusca, seja mais, né, mais ameno. Vamos ver agora como é que acontece isso. Ó, o nosso tubo de cobre vai jogar o ímã, olha só isso, olha como a queda é diminuída, né? A gente pode ver que desacelera bastante. E não importa o lado, porque o cobre ele é um material paramagnético, né, como eu já disse, e ele só está tentando, no momento que ele joga o ímã dentro, ó, ele vai mostrar agora, ó, ele não é um material que, ó, mas no momento que ele não é um material que é atraído nem repelido pelo ímã de forma tão forte, mas no momento que ele chega muito perto,
o cobre, né, esse tubo de cobre vai gerar uma corrente de forma a amenizar essa variação brusca. Olha só como é que é diminuída a velocidade, né? Justamente porque o cobre está gerando um campo que faça com que desacelere o ímã de neodímio e faça com que justamente a sua variação do campo não seja tão perceptível, não seja seja menos abrupta, né? A natureza sempre vai tentar buscar o equilíbrio. Essa é a nossa lei de Lenz. Ela é bem parecida com a nossa lei de Chatelier. Quem assistiu às aulas de química, né, de físico-química já vai perceber que a lei de Chatelier e a lei de Lenz têm uma semelhança muito grande, que é basicamente dizem que a natureza não aceita mudanças bruscas, né? Então, galera, no mais é isso. Essa aula era mais curtinha mesmo, só para mostrar esses 3 tópicos da indução eletromagnética. Espero que vocês tenham entendido tudo e até mais.